Obrigada. Agradecemos sempre, primeiramente, a Deus, a Jesus, aos guias e mentores espirituais e a esse grupo tão querido que nos convidou para estarmos juntos, raciocinando, dentro de um tema que, qual de nós, aquela pergunta, qual de nós em algum momento não teve alguma decepção ou recebeu uma ingratidão na vida? Então esse tema decepções e ingratidão é um tema que, de uma maneira geral, fala aos nossos corações. Dificilmente alguém vai passar pela existência sem sofrer uma desilusão ou ter o que a gente chama surpresa desagradável, em algum momento da caminhada. A ingratidão, e esses laços frágeis de amizade que muitas vezes vivenciamos são, desde aquele momento, uma fonte que a gente chama de amargura e que a gente pode falar de aflição nessa vida, porque é uma angústia, é o que nos chama a testemunhos dolorosos, Realmente é muito doloroso. Quantas vezes nós nos entristecemos ao desconfiar, primeiramente, e depois confirmar a infidelidade de um coração que nos é tão querido. Pode ser um amigo a quem entregamos um coração, falamos dos nossos sonhos, da nossa intimidade, e que de um momento para outro se mostra, nos causa uma decepção em função da sua amizade, da sua fidelidade, aquilo que a gente combinou com a amizade. Pode ser um parente que a gente já convive desde a infância e que a gente jamais iria supor alguma coisa, que a gente ama tanto e descobre lá que em algum momento o outro não conseguiu se manter fiel. Pode ser até uma referência, às vezes a pessoa é uma referência lá na nossa aspiração profissional, religiosa, é aquele que a gente acha que é um modelo naquele momento, um parâmetro que a gente pode seguir e descobrimos que aquela pessoa, de repente, ou é uma pessoa hipócrita, ou é uma pessoa que falta com a verdade, daquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Isso também é um motivo de entristecimento, porque a gente acaba criando uma expectativa, isso a gente sempre vai entender como um desencanto, como uma ingratidão. E pode ser, inclusive, aquele coração que nós escolhemos para dividir a vida e que um dia chega e nos diz, que acabou o amor, que acabou aquele tempo da relação, que não sente mais a mesma coisa que antes e que nós não podemos mais fazer parte daquela história, e nos avisa muitas vezes que agora tem uma outra parceria para preencher o seu coração. Então aquilo também, por que não podemos dizer que há uma dor, uma ruptura. E ficamos a pensar, a nos cobrar até. Onde foi que eu errei, para fulano agir assim comigo? Ou então a gente fala, puxa, mas depois de tantos anos, ou a gente cobra, depois de tanto que eu ajudei, como pode ser isso? Será que fulano esqueceu aquilo que eu fiz? Então são essas cobranças internas, e a gente fica pensando quantas vezes perdemos um amigo, ou então ele me traiu, a palavra trair, Primeiro, a gente vai chegando à conclusão que ninguém perde, na realidade, aquilo que não tem. Porque quando se tem, aquilo é mais real, aquilo não sai da nossa vida de uma hora para outra, aquilo é verdadeiro. Então a amizade, quando a gente fala que é uma amizade perdida, ou um coração que foi infiel,
na realidade, foi a própria pessoa que se traiu, né? Na realidade, foi a própria pessoa que não teve condições de se manter fiel à sua proposta ou a nossa linha de entendimento com o outro do que é ser fiel numa amizade, numa família, né, numa relação afetiva ou até profissional como um amigo. Então a gente vai entendendo a palavra, né, que a gente vai buscar. O que é, quando a gente fala ingratidão? Quem é a figura do ingrato? Né? Primeiramente, a gente vai lembrar o que é a figura do ingrato. A figura do ingrato, pelo dicionário, é aquele que não reconhece os benefícios recebidos. Ele não tem esse grau de reconhecimento. E reconhecer é um fato, né? Um ato, é um efeito da lembrança ou de uma gratidão por alguma coisa que foi feita em seu próprio benefício. Interessante. Quando a gente fala dessas cobranças, né, nesses níveis, inclusive afetiva, a gente começa a lembrar do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta lá na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse próprio pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E depois, na 895, Kardec pergunta: além dos defeitos dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Ou seja, nós, na realidade, quando temos essa linha de raciocínio, nós estamos tendo um interesse pessoal das nossas expectativas diante de um sentimento doado. E é da lei de progresso, né, da perfeição moral, que nós caminhamos do interesse pessoal para a virtude maior, que seria não ter interesse. Quando ele fala, né, não termos, porque a pior imperfeição é esse interesse pessoal. Quando a gente perde esse interesse pessoal, mas a gente vai pensar assim: como é que eu não vou ter interesse pessoal numa relação, né? Seja ela qual for. É quando a gente começa a compreender que essa relação, quando a gente fala, são em vários estágios, né, da vida, né, em vários momentos da vida, a gente começa a pensar assim: por que isso está me doendo tanto? Né? Por que nós sentimos tão magoados, se nós entendemos que não podemos ter esse pensamento oculto, esse interesse pessoal? Aí a gente vai junto com a doutrina espírita e pensa assim: eu nunca mais vou ajudar ninguém? Eu nunca mais vou amar ninguém? Eu nunca mais vou ter amizade por ninguém? Nossa, como eu fui bobo! Ou então, o mundo só valoriza os maus? Se eu fosse uma pessoa menos sensível, me preocupasse menos com os outros, certamente eu não estaria sofrendo por isso. Então, são pensamentos que demonstram claramente que nos sentimos magoados, que tivemos um interesse pessoal, porque guardávamos um retorno, guardávamos um bem por aquilo que fizemos, como se fosse uma premiação. E é nesse ponto que todos nós, né, como estudantes da doutrina espírita, temos que tomar um cuidado especial, porque nós fomos ensinados por Jesus a fazer o bem, sem olhar a quem, sem ter ostentação. E a gente começa a pensar: pô, mas isso aí, quando Jesus nos falou somente de dar, sem esperar receber, no sentido da caridade, lá com o outro desconhecido. O outro não disse obrigado. Não, mas Jesus nos traz a ideia sempre
em todas as situações, em todos os relacionamentos. Não somente da caridade, que a gente fala material, até a caridade de ouvir a um outro que me seja desconhecido. Lá na lição Boa Nova, do livro Boa Nova, na lição Amor e Renúncia, tem uma passagem que Pedro pergunta a Jesus: como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Jesus olhou a Pedro e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia ao seu ponto de apoio, como o ato de dar, é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. E ele continua: a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar a alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. O ponto de apoio do amor é a renúncia e não a retribuição, então. Então a gente começa a ver que esse amor estava sendo apoiado onde? Na retribuição do outro ou na renúncia. A marca do Cristo, que ele veio nos ensinar, é renunciar. Então dói. Se está doendo é porque nós esperávamos o quê? Uma retribuição. Por isso é que dói. Que no fundo, independente de relação qual que seja, esse amor, esse sentimento estava sendo apoiado num ato de retribuição do outro. E se dói foi porque ainda não houve renúncia. Ainda não existe dentro de nós aquele amor incondicional, ou a verdadeira caridade. E não há amor sem respeito pelos limites do outro. Então, em algum momento, a gente não está respeitando esse limite que o outro tem. Por isso que nos dá. Porque quando nós amamos o outro, nós queremos que ele seja feliz. E ser feliz, necessariamente, não significa que temos que estar dentro do ideal dele de realização e de felicidade. Então, muitas vezes vai nos doer quando a gente descobre que para o outro ser feliz, ele quer ver a gente longe dele. Ué. A gente não quer ver ele feliz. Então, a gente vai respeitando. Inclusive, não querer conviver com a gente. Isso é muito importante a gente entender essa relação. E quem é esse que nos fere? Né? A gente falou assim, quando é o outro que a gente vai fazer uma caridade para um estranho, ele não disse obrigado, a gente fala, nossa, o outro não teve nem educação de olhar para trás ou dizer muito obrigado, porque a gente está esperando alguma coisa. Mas aí a gente trabalha dentro da cabeça e fala, coitado, ele ainda não tem condições, tá? Mas aqui nós estamos falando da decepção, da afeição. Quem é esse que nos fere, né? Somente aqueles que nós consideramos importantes são capazes de nos ferir com a decepção, que não é deseducação, é decepção, porque os estranhos não têm esse poder. Já, né, que os seus comportamentos não nos causam de impacto, nenhuma impressão. Uma vez eu li, né, de um determinado livro, agora me recordo, mas dizia assim, a ira brota dos desejos contrariados. Realmente a gente só fica irado, com raiva, quando nós temos desejos contrariados. Quando a gente não tem um desejo em relação àquilo ali, não cria essa expectativa, a gente não fica com raiva, porque a gente não se sente contrariado. Então, toda vez que nós tivermos esse sentimento de irritação e de raiva com o outro, em algum momento o nosso desejo foi contrariado. Então, que desejo é esse que eu estou tendo em relação ao outro? Está sendo apoiado em quê? Em desejos? Então, não foi um ato de doação. Então, a decepção nada mais é do que a gente perceber, né, que nós nos iludimos,
que tínhamos expectativas de comportamento sobre o outro e nos enganamos sobre algo ou alguém. Olha a questão da ilusão. E nós estamos amargando a dor da desilusão, quando deveríamos agradecer a Deus por retirar de nós, né, o empecilho que toda a nossa visão. A palavra desilusão significa desiludir, perder a ilusão. Então a gente tem que ficar feliz quando perde a ilusão, porque em algum momento a gente perde a expectativa. E isso é muito bom, porque a gente cresce, porque a gente estava vivendo, né, abaixo, sob um véu, e a gente começa a reparar que a gente está investindo muito no outro, na relação com o outro, em termos das suas reações, esquecidos que o outro é como nós, um espírito ainda imperfeito. Estamos exigindo. E o que Jesus nos ensinou pelo seu testemunho? Nós temos sempre que pensar que o nosso amigo incondicional é Jesus. Ele é que é o nosso modelo. Então vamos lembrar o que ele nos ensinou. Está lá em Mateus, lá no capítulo 26, versículo 23. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Isso é o início, né, de uma lição que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe, que tem como título Nos Mesmos Pratos, do livro Vinha de Luz. E a partir dessa passagem de Mateus, Emmanuel nos fala assim: a ingratidão não é planta de campo contrário. Olha só. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. De modo geral, a calúnia, o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Ou seja, quem foi que meteu a mão no mesmo prato com Jesus? Não foi? Esse me há de trair. Foi quando ele foi vendido, o Judas. E o que ele nos ensinou o tempo todo de sua passagem? O perdão. Então, em todos os momentos que Jesus foi traído, ele nos ensinou a perdoar. Foi o que ele falou com Pedro e com todos nós. Utilizando mais uma vez um pequeno trecho que se encontra no livro Boa Nova, na lição O Perdão, tem uma passagem, um determinado texto que fala assim: quando Jesus afirmou que Pedro negaria 3 vezes antes do galo cantar, Pedro questionou: julgai-me um espírito mau e endurecido a esse ponto? Ele se sentiu ofendido. Então, no livro está lá, Jesus respondeu: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa é a lição. Bonita, né? Essa passagem do livro Boa Nova. Vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, nós somos frágeis ainda. Jesus conhece as nossas fragilidades, os nossos limites. Ele conhecia a fragilidade, né, que o espírito, ali a alma de Judas, né, a questão com Pedro, ele conhecia Zaqueu, ele conhecia lá a dificuldade com Marta e Maria. Ou seja, ele nos conhece a dificuldade. Nós é que muitas vezes nos iludimos a respeito de nós mesmos. Aí acontece uma situação e a gente fala: nossa, eu não tinha ideia que eu ia reagir daquela maneira. Se a gente não sabe como vai reagir, como a gente quer que o outro se mantenha fiel aos seus propósitos a vida inteira? Quantas vezes nós mesmos lá, portanto,
a gente sente uma coisa diferente. Então a gente vai lembrar sempre da lição de Jesus, né? A gente lembra lá, ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram e retornaram para agradecer? Não foram curados todos os 10? Só voltou um. Onde estavam os outros 9? Ele parou a missão dele por causa disso? Não, ele continuou. Então Jesus nos ensina o quê? A lançar a semente e continuar a caminhada, fazer a parte dele, dentro das possibilidades dele. E a gente vai aprendendo, como com ele, nas suas lições, a guardar também o crescimento do outro, o entendimento do outro, sem ansiedade, sem o toque de caixa. Quanto tempo Jesus nos aguarda para que somente hoje a gente tenha um pouquinho de luz, estejamos aqui nos reunidos, falando em Jesus, falando em Evangelho, falando em Deus, falando em melhorar, em procurar entender essas situações. Só agora, quantas reencarnações? Por que a gente vai acabar exigindo do outro que nós não fomos exigidos? Deus não nos agride, Deus aguarda o nosso crescimento. Então, a gente vai lançando semente na terra e ela vai germinar no momento certo, que é o momento de Deus. Por isso que a gente precisa caminhar olhando para frente, sem se ficar olhando para trás. Porque o fruto pertence ao Pai. E a oportunidade de plantar alguma coisa naquele coração é nossa. Com a nossa consciência, com o nosso sentimento de dever. Que bom que a gente já está conseguindo, né, fazer alguma coisa. Então, e o outro? A parte do outro pertence ao outro. Não é assim? Ele não é o meu mestre, ele não é meu definidor. Nós que estamos aqui escolhemos Jesus como nosso mestre e Senhor. É a Ele. É a Deus, é a nossa consciência. É isso que nós passamos a compreender. Nós dois estamos em aprendizado, cada um com a sua lição. Então nós estamos aprendendo o quê? A nos doar, a manter a esperança, né, no mundo, independente de como o outro, da sua atitude, do seu comportamento. A gente está aprendendo a prosseguir a fazer o bem sem olhar a quem. Você reparou quem está aprendendo também? Foi que Kardec, a espiritualidade, falou: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então eu não posso simplesmente falar: nunca não vou mais fazer o bem, eu não vou ser mais amigo de ninguém, eu não vou amar mais ninguém. Ué, eu estou aprendendo a me doar sem essa expectativa. Porque sou eu que crio essa expectativa nas relações. Então, ele está em reencarnações aprendendo a se exercitar, a se doar, sem aguardar retorno em todas essas relações. E o outro está aprendendo o quê? Às vezes está aprendendo a receber. Quantas vezes também a gente não sabe receber? A gente fica incomodado em ser aquele que recebe alguma coisa do outro. Não é? Então a natureza ela não vai dar salto. Muitas vezes o outro está ali se exercitando na lição, né? De ao menos ser um espírito educado, de falar obrigado, ele não sabe. De ser um espírito, ele vai aprender a ser um espírito reconhecido para depois se tornar um espírito agradecido. Enquanto ele não tiver reconhecimento, não tem como ele agradecer. Ele não reconhece, ele não percebe. Somos nós que precisamos também entender isso. Nós hoje cobramos esse agradecimento porque passamos a reconhecer mais. A gente a gente já começa a reconhecer o que não é visível aos olhos. Reconhecer a amizade, reconhecer o esforço do outro, reconhecer a vibração de carinho que o outro está nos enviando, reconhecer que o outro, né, está abrindo mão de fazer alguma coisa para estar ali junto a nós de alguma forma, nos prestigiando, nos oferecendo seu carinho. Olha como é que nós já aprendemos a reconhecer no outro. Por isso que a gente, às vezes, por isso que a gente começa a se tornar um espírito agradecido, que a gente já passou a reconhecer. Mas o outro ainda não sabe reconhecer o que é amor,
o que é amizade, o que é ser sincero, o que não é contar para o outro quando a gente pede um segredo, não é assim às vezes? Às vezes são coisas simples. Esse sentimento de fidelidade, da própria amizade, que nem todos têm ainda conquistado. Então, nós não podemos mais nos explicar que faremos isso ou deixaremos de fazer por causa do outro. O outro não é o meu limitador. Ele não pode ser o ser que vai impossibilitar meu crescimento, minha evolução. Ao contrário, o outro, naquele momento que ele não reconhece, ele é justamente o elemento e a minha alavanca de crescimento. Naquela hora que eu sofro, eu percebo, pô, eu ainda não renunciei. Eu ainda não aprendi a renunciar como Jesus nos ensinou em sua vida a renunciar amigos, família, posição, em nome de quê? Em nome da vontade do Pai. Não foi o que ele falou? Pai, seja feita a sua vontade? Então ele nos ensinou essa renúncia. E nós ainda não aprendemos a fazer. Nós não aprendemos a renunciar em nome nem do nosso próprio crescimento. Então a gente vai passar pelo caminho, pelo processo da gente, do outro e de Deus. Então, o que a gente começa a entender assim, ó, o que o outro está fazendo, deixar de fazer, é problema dele, com a consciência dele, com Deus. O outro não é meu mestre. Não é assim que a gente começa a raciocinar? O outro não é o meu limitador. Então, a gente vai começar a lembrar, né, das lições. Chico Xavier, uma vez, ele estava lá numa reunião e ele recebeu de uma moça um relógio. E ele disse que agradecia, mas era um relógio muito caro e ela fazia questão de frisar aquilo. Ele falou, olha, eu não quero, não quero. Falou, não, faço questão de te dar, né? Faço questão de fazer essa doação para você. E ele então falou, já tem certeza? Tem. Então ele pegou o relógio, na mesma hora ele viu uma pessoa ali, chamou uma pessoa necessitada e falou, toma esse relógio aqui, vende e você resolve essa situação aí do remédio, sei o quê. A moça que deu voltou reclamando daquilo ali. Ué, você deu o relógio que eu te dei? Ele falou, eu perguntei se você tinha dado, era meu, podia fazer o que eu quisesse, eu fiz. Então, na realidade, muitas vezes é aquela situação, né? Poxa, mas o que você fez com a bicicleta que eu te dei? O que você fez com a blusa que eu te dei? Pô, eu tinha aquele vestido, 30 anos, eu te dei agora, como é que você está tratando? Quer dizer, a gente meio que dá, né? Mas a mão fica ali junto. Na realidade, não deu. Ou então deu sob uma determinada condição e aquilo é um acordo que a gente chama de um contrato que o outro não ficou claro para o outro, que ele tinha que receber sob determinadas condições. Olha, aí a pessoa vai falar para o outro, né? Eu dei minha juventude para você. Não tem? A gente não escuta o outro falar isso às vezes, principalmente numa relação, numa separação. Eu dei minha juventude para você. São coisas complicadas. Eu acho que a gente mesmo, às vezes, não para ouvir o que está falando, né? Então a gente vai começar a falar para o filho, né? Você tem noção de quantas noites acordada, quanta leite eu te dei? E a gente começa a achar que a gente está saindo por aí para cobrar. Cobrar o quê? Então era um contrato, né? Não houve ali, numa certa maneira, qual foi a nossa real motivação para dar outro. Será que foi vaidade? Será que aquilo ali foi uma troca pensando no futuro, né? Porque senão, quando a gente começa, né, a não combinar o que quer na troca, né, e o outro fica sem saber, a gente pode falar que é até um contrato de adesão, né? Porque não foi discutido a parte. Então muitas vezes o outro pergunta, mas eu não te pedi a tua juventude, mas eu não pedi a tua vida, eu não pedi que você abrisse mão dos sonhos. Então a pessoa, ela criou aquilo ali e cobra o outro de uma maneira também às vezes cruel.
né? E o outro vai responder: olha, não pedi isso, fez porque quis. Até filha a gente ouve falando, né? Eu não pedi para nascer, você está me cobrando isso. E aí a gente vai levando essas frases pesadas para ver se acorda, não é assim? Quando o outro diz isso pra gente, né? Quem é que nunca ouviu uma situação dessa? E nós vamos modificando, a gente começa a amadurecer sobre isso, a gente começa a perceber se nós não estamos estacionando, no desestimulando em função do comportamento do outro, que pode nos levar, inclusive, a uma parada na nossa evolução, se a gente parar para pensar. Fica ali, chorando, que a gente fala, né? Chorando, né? No leite derramado, chorando da morte da bezerra, chorando porque o outro não retornou da forma que se imaginou. Será que muitas vezes a gente não pode parar uma evolução porque não teve um amor alimentado da forma que nós gostaríamos que fosse? Então a gente corta como se cortasse um pedaço e ficássemos vendo aquilo que não fomos atendidos. É muito interessante a gente reconhecer nessa questão como nós conversamos dentro da gente sobre isso, para a gente amadurecer. É quando a gente aprende a tirar esse peso de expectativa em cima das relações, em cima de laços matrimoniais, afetivos, de filiação, de amigos. É um peso. O outro, às vezes, não vai responder daquela maneira. E a gente, para valorizar a amizade, certamente passamos, né, em outras reencarnações por aqueles talvez que não foram tão fiéis. Por isso valorize tanto a fidelidade de uma amizade. Por relacionamentos afetivos onde nós não conseguimos nos manter, né, diante de determinados acordos que até que tenham sido feitos. Mas é quando a gente começa a entender que um determinado acordo é feito num determinado tempo e espaço e que ele não é imóvel, que uma das partes pode novamente chegar à conclusão que quer coisas diferentes. Então nós temos que ter esse entendimento, esse amadurecimento. Não é nem por outro, não, senão a gente paralisa, senão a gente entra na casa do desesperança, não confio mais no mundo, não confio mais em ninguém, não vou ter mais amigo, e vai adoecer. Vai adoecer, vai entrar em depressão e vai paralisar. Quando o objetivo não era esse. O objetivo desse tipo de aflição é para acordar em nós qual era a nossa real motivação em relação ao outro. Né? É muito legal a gente, que a gente fala lá de reações, né? Lá Pavlov que fala muito sobre isso, reflexo condicionado, né? Você dá um biscoitinho pro cachorro, ele saliva e responde. Nós não somos animais. Para ficarmos condicionados a reflexos de agradecimento do outro. Se vier, que bom que o outro está ali, está agradecendo. Mas isso não pode ser o motivador principal. Né? A gente não pode, a gente começa a buscar que esses estímulos sejam também sublimados. Então eu só cresço na medida que tenho o outro batendo palma, ou que eu tenho o outro lá me incensando. A hora que o outro não faz mais isso, eu não caminho. A hora que o outro não me dá mais um beijinho, a hora que o outro não diz mais eu te amo, eu paraliso. Então a gente vai lembrar ali do condicionamento clássico. Eu não posso ficar condicionado dessa maneira. O condicionamento todo tem que ser sublimado, a gente tem que aguardar, né? E nós também e buscar e acelerar esse processo de crescimento, fora desse condicional, como Jesus nos ensinou. Então a gente vai lembrar agora uma passagem aqui de Paulo, que ele fala assim, olha, em tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Portanto,
né? Quando tivermos a possibilidade de sermos úteis, realizemos todo o bem que pudermos, né? Seja em casa, com os amigos, familiares, nas obras sociais, nas tarefas mediúnicas, com a certeza que nós estamos trabalhando para Jesus em nossa própria melhoria. O nosso compromisso e a nossa motivação deve ser a lição de Jesus. Então, assim a gente começa a entender qual é a minha motivação com o outro. Em qualquer que seja a relação. É sempre Deus, é sempre Jesus à frente, como nosso parâmetro, né? Então, o nosso agradecimento são pelas infinitas bênçãos recebidas, né? E quando são demonstradas em nossa boa vontade de servir ao próximo em nome de Jesus. Graças a Deus, nós já somos aqueles que estão fechando determinados ciclos. Nós não estamos magoando, sendo infiéis, abandonando. Nós estamos passando pela outra experiência. Certamente, para estarmos passando por essa experiência, já vivenciamos a outra. Então, graças a Deus, né? Somos nós que sofremos, que bom. Mas não estamos mais machucando tanto o coração do outro. E a gente não pode permitir, né, justamente que esse broto, né, que a gente chama broto da amargura, cresça no nosso coração. Senão a gente vai começar a ser aquelas criaturas assim, magoadas, entristecidas, amarguradas. A marca a gente fala amargurada. Por quê? Porque está lá no coração, está deixando aquela raizinha crescer. Então nós temos que ser perseverantes, continuar fazendo o nosso trabalho, com os nossos melhores sentimentos, nos envolvendo com os outros, sim, e depositando todo aquele amor naquela figura, que a gente chama, né, a figura radiosa do Cristo. Porque ele, sim, é o único amigo que nunca nos decepcionará. Dessa maneira, então, compreendemos que tanto o outro quanto eu somos criaturas que estamos a caminho do Pai ainda. Ainda somos aquelas criaturas que estamos vivendo o aprendizado de sermos mais constantes nessas relações. Acho que, né, cada um vai ter a sua natureza. Nós já estamos tendo aquela natureza de compreensão, a natureza do entendimento, a natureza de valorizar as amizades, as relações familiares, mas nós sabemos que não foi sempre assim, né? Certamente não fomos sempre assim. Estamos no momento de olharmos e pensarmos quando recebermos esses dardos da decepção e da aflição, certamente a gente sente no coração. Certamente. A gente para, né, em um momento, às vezes, numa determinada fase da vida, a gente para por alguns meses, em outra fase evolutiva a gente para só por algumas semanas, em outra em alguns dias, e outras vezes mais rápido, até em algumas horas, a gente já é capaz de nos refazer em nossa cabeça. Quando a gente lembra, o outro é um ser humano, com características, dificuldades, sonhos como eu tenho. Então ele é passível de ter esse comportamento. Então nossas relações, elas já passam a ser mais maduras, menos romanceadas, digamos assim, né? São aquelas relações que a gente já não coloca, né, o nosso envolvimento, coloca o nosso amor, mas não de uma maneira de ficar plantando aquela história. Eu estou plantando hoje aqui essa fruta e quero comer fruta hoje de noite. A gente já é mais maduro. A gente sabe que aquele fruto não nos pertence, pertence a Deus. Nós talvez só vamos observar da docilidade daquele fruto em reencarnações lá na frente. Vamos reencontrar com esse outro. Ele vai estar mais amadurecido. Ele vai ter tido compreensão, assim como outros nos compreenderam, assim como outros nos perdoaram,
como outros, né? Como Jesus, como Deus nos perdoa até hoje. Então, a gente pode lembrar sempre desse raciocínio de, de respeito, né? De respeito àquilo que nós já queremos para a nossa vida, que é o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Quando não permitimos que o outro seja o nosso limitador, quando fazemos isso, estamos nos respeitando. Nós caminhamos até aqui, já caminhamos bastante. E Jesus vivenciou essa aflição para nos dizer que ele venceu o mundo e nós também seríamos capazes de viver. Então, no primeiro momento, a gente já começa a crescer dessa maneira, com respeito a nós. Respeito ao outro, porque ele está vivenciando alguma coisa que mais tarde vai lhe dar um amargor. Quando ele chegar na casa da compreensão, como certamente nós já vivenciamos isso, ele sentirá uma coisa que é muito ruim por si só, o arrependimento. Qual de nós também já não teve arrependimento por alguma ingratidão que nós cometemos com outro? E essa dor do arrependimento também não pode paralisar. Ela é uma alavanca para se reconstruir e continuar. Melhor, fazer melhor. Então, respeito pela essa limitação que o outro tem. Respeito pelo amor de Jesus com cada um de nós, que nos aguardou até hoje, assim como nosso Pai. Que dessa maneira possamos encerrar, então, entendendo que, graças a Deus, em nossas vidas, temos essa doutrina espírita, o entendimento dessas reencarnações, através da misericórdia divina que nos possibilita essas aproximações com o aprendizado, como fator de mudança dos nossos espíritos imortais, a partir dessas experiências, muitas vezes dolorosas. Precisamos acordar, despertar, por isso a dor. E depois que entendemos, aquilo cessa. Agradecemos por já buscarmos em Jesus essas lições que ele vivenciou, nos dizendo por onde deveríamos caminhar. Caminhar pelo amor, pelo entendimento, pela compreensão. Que possamos, estarmos sempre com esse coração alegre, feliz, por termos já essa capacidade. Não sei se eu ainda tenho algum tempinho para encerrar com uma historiazinha. Eu vou ler uma pequena história de um monge, um discípulo, que iam por uma estrada e quando passavam por uma ponte viram um escorpião sendo arrastado ali pelas águas. E o monge correu rápido pela margem do rio e meteu a mão na água e pegou o bichinho na mão. Quando ele trazia o bichinho para fora, que estava morrendo afogado, o bichinho, que é um escorpião, o picou. E com a dor, ele largou o bicho, o escorpião, e o escorpião caiu novamente do rio. Então, ele foi até a margem, aí ele já tomou um ramo de árvore. Ele foi precavido, né? Ele pegou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou ali no rio, pegou o escorpião e o salvou. Olha como é que ele já faz um outro tipo de abordagem, o escorpião. Voltou o monge, juntou seus discípulos na estrada, eles haviam assistindo a cena e perceberam, ficaram penalizados. O mestre, deve estar doendo muito. Por que o senhor foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse ele, seria um a menos. Aí veja, olha, o mestre respondeu assim, olha, porque todo mundo estava falando, era um a menos porque ele picou a sua mão, né? A gente fala, mordeu a mão que estava ajudando. Ele não merece, então, só compaixão. É quando lá o monge, o mestre responde de uma forma muito tranquila, né? Ele agiu conforme a natureza dele e eu de acordo com a minha.
Né? Quer dizer, o escorpião é da natureza dele e age com a minha. O impulso. Então é quando a gente começa a ter essa compreensão, o respeito pela nossa natureza. A natureza do outro não vai nos impossibilitar. A gente vai buscar uma forma de se aproximar do outro que dá morte. É o que a gente chama aquele distanciamento inteligente, muitas vezes. É uma outra abordagem, sem se deixar picar. A gente vai usar a inteligência para continuar ajudando, mas sem esse se colocar, né, para machucar. A gente passa a se respeitar e respeitar o outro, porque nós já temos esse entendimento. Que Deus, então, nos abençoe sempre, permitindo-nos resguardar a esperança e o sentimento de compaixão sempre em nossas vidas. Muita paz.